A intenção de falar sobre que as coisas estão conectadas é o que a gente utiliza o título biodiversidade, né? Eu estava lendo sobre um grande filósofo, agora não vou lembrar o nome dele, que ele dizia assim, que para você ver uma biodiversidade, você deveria entrar numa floresta, permanecer imóvel, ficar atenta ou atento àquele sistema onde você está sentado, e você vai ver a comunicação dos insetos nas plantas, as plantas com o vento, com o calor, com a umidade, com a terra. E aí ele vai construindo esse cenário das interrelações, que uma coisa não vive sem a outra. Então, os insetos necessitam das plantas, então eles também cuidam das plantas. Elas não vão destruir a planta porque ela também vai ficar sem alimento. A terra não pode estar seca, então a planta não vai retirar todo o líquido daquela terra. Ela vai se adaptar, exceto as plantas que a gente muda de ambiente, né? Que aí tem a interferência do homem, que foi o que fizeram aqui nas montanhas, em lajes. Então, quando a gente muda o sistema, há uma interferência muito grande no todo. Então, essa conexão de que fazemos parte de uma bio ou vida diversa, a gente está falando assim, existem muitas espécies, existem muitos grupos de espécies, mas na realidade é tudo um só, porque se um depende do outro, que depende do outro, é que nem quando eu como. O meu sistema é interligado, né? Eu me alimento, então eu preciso da saliva, eu preciso do movimento do meu organismo, movimento peristáltico, que vai para o estômago, que vai digerir, que vai mandar para o intestino, e assim cada órgão fazendo a sua função para eu me manter saudável. Veja, esse sistema todo está envolvido em tudo, né? A questão do frio, do calor, do dia, da noite. Então, essa biodiversidade é conhecida, né? Acredito que vocês já experimentaram fazer uma trilha e ver a cachoeira ou uma nascente, de repente você fica acompanhando aquele fiozinho de água que vai chegar no oceano. E a gente fala assim, nossa, como o nosso sistema planetário, universal, ele é tão perfeito que se a gente mexesse numa engrenagem dela, todo o resto se modifica. Então, agora vamos voltar para essa teoria de que o nosso planeta está mudando o seu fluxo de tempo. Se o dia está mais curto, então está interferindo no clima. Se o clima está diferente, está mexendo nas camadas polares. Se está tendo um descongelamento, como diz alguns grupos aí que falam que a gente está tendo um descongelamento acelerado. Para outros, ele diz que é um descongelamento natural. Bom, a gente vai seguindo o fluxo, né? Então, se está tendo descongelamento, vai ter o quê? Uma liberação maior de micro-organismos que estão nessas camadas congeladas, talvez lá dos períodos dos dinossauros, que podem afetar o meu organismo, porque eu ainda não estou preparada para aqueles micro-organismos. E aí a gente vai seguindo uma escala de que uma pequena fração na rotação do planeta pode causar todo um caos na vida dos seres vivos aqui na Terra. Agora, se a gente expandisse isso e levasse para uma coisa maior, cósmica, de repente uma pequena pedra resolve se deslocar e vem em direção à Terra. Mas por que ela decidiu deslocar? Por que aquela pedra entrou num fluxo de ser atraída para a Terra? Tem que ter uma força maior que vai fazendo todo esse movimento para chegar ao caos de destruir o planeta. O que eu estou tentando mostrar? Que se cada parte resolve fazer uma coisa por conta própria, por mais que ela diga, o que eu faço não interfere na vida de ninguém, o que eu faço ninguém precisa ficar sabendo, é muito maior o efeito, mesmo que a gente não comunique, mesmo que faça escondido, mesmo que a gente ache que está fazendo escondido, e vai interferir isso na vida material que a gente conhece, na biovida. Eu falo a matéria orgânica. Mas e como é isso no mundo espiritual? Como vocês imaginam essa biodiversidade interagindo umas sobre as outras? O que vem na mente de vocês? Me ajudem. Hoje o grupinho tá bom, tá compacto. Como é essa biodiversidade no mundo espiritual?
Tchan, 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 tchan. Eu imagino energias Ok, toda vez como se fosse energias e que se somam e que vão construindo tudo. Agora, como eu não sei direito, mas imagino mais cores e luzes e essas energias interagindo. perfeito. Igual como a gente estivesse olhando a natureza, né? A gente está vendo o sol batendo na folha. Fala, Valdete. Eu acho que tem uma linguagem de comunicação que vai além dos sentidos. Como é bom lidar com gente inteligente. Ah, obrigada. Exatamente, existe uma inteligência muito maior, né? Uma inteligência, vamos dizer assim, além do que a gente conhece com essa palavra de inteligência, talvez uma consciência maior, que faz essa comunicação acontecer e que vai, de alguma forma, vamos dizer assim, mantendo esse sistema, perfeito. Mas a gente está falando no sentido de intercomunicação. Então, há uma parte do meu espírito, nessa linguagem de inteligência maior, se comunicando com essas outras inteligências, com essas outras vibrações fora da matéria. Fica claro isso? Então, se eu vou nascer, como eu vou nascer, em que família eu vou nascer, que padrão vibracional eu vou produzir naquela família que eu estou nascendo, há um sistema fantástico que você falou, há um sistema inteligente que faz com que isso esteja tão sincronizado que a gente não precisa nascer na mesma família de vidas passadas. Eu não preciso nascer porque eu tinha um problema com o pai lá na vida passada, eu tenho que nascer com esse pai porque a minha dívida é com esse pai. Isso não é uma inteligência superior comandando, porque senão ficaria tão limitado, a coisa ficaria tão desequilibrada que vamos supor que eu tivesse 1000 vidas, vamos chutar agora aqui, e nessas 1000 vidas eu tive 1000 pais, e nesses 1000 relacionamentos de pai e filha, eu não consegui resolver o meu problema. Então, eu precisaria estar com esses 1000 espíritos nessa existência, tentando resolver essas diferenças. Aí ele quebra essa inteligência. Há alguma coisa envolvendo isso, dizendo assim: o que que você precisa? Aprender a lidar com essa energia. Pode ser com qualquer pessoa. Pode ser alguém que já esteja em outras vibrações e que traga para você a conversa ou a comunicação que você precisa para entender essa inter-relação com esse outro espírito. Então, quando a gente começa a entender que eu não preciso buscar se eu tive vidas passadas com essas famílias, mas o que é que me impede de estar bem com essa família? Ah, é competição, é rivalidade, é inferioridade, é sentimento de menos-valia, ou ciúmes, inveja, assim vai, várias emoções negativas. Eu começo a entender que há um desequilíbrio nessa biodiversidade espiritual. Porque se tudo está interligado numa grande engrenagem para me levar para o futuro, para me levar para a evolução, eu não posso quebrar essa corrente. Eu tenho que achar um jeito de me ajustar para que eu possa realmente fazer parte dessa biodiversidade, mantendo a harmonia. É como se eu estivesse fazendo uma seleção do lixo e dizendo: isso aqui é reciclável, isso aqui é orgânico, e esse aqui eu vou ter que aterrar, vou ter que pôr fogo, fazer alguma coisa, porque não tem para onde ir. Então, nós temos que fazer essa reciclagem com as emoções, com os relacionamentos. Aonde eu vou colocar os relacionamentos saudáveis, aqueles que eu posso reciclar e transformar em saudáveis, aqueles que são tóxicos e que alguns eu posso ainda reciclar e virar relacionamentos saudáveis, e aqueles que eu tenho que me afastar, não é destruir, me afastar. Então, se a gente está vivendo num lugar onde está tendo desmoronamento, olha a biodiversidade falando para nós. Eu tenho que descobrir por que que meu solo está frágil. Por que que minha casa corre risco de desmoronar? Porque o meio ambiente está me atacando. Essa é a biodiversidade. E nos relacionamentos eu tenho que descobrir quais são as bases. O que me impede de estar num terreno sólido? Que é a minha parte interna. O que tem dentro de mim que faz eu me desequilibrar, que faz eu ficar repetindo padrões?
Qual é o osso que eu não quero largar? Que me faz ficar naquela engrenagem dos relacionamentos tóxicos. Enquanto isso, o meu espírito, ele não consegue buscar vibrações de energias mais evoluídas que possam estar fazendo a reciclagem sobre mim. Porque eu ainda tenho muito lixo tóxico dentro de mim. Então, eu precisaria reciclar para encontrar essas outras energias, que seriam entidades evoluídas, não superiores, mas que já passaram por isso, e que estão esticando a mão e dizendo, vamos lá. Vocês estão me ouvindo? Que a minha imagem está congelada ali. Sim. Tá, eu só fiquei Mas parada. a voz tá tranquila. Ah, então tá bom. Deve ser a internet, daqui a pouco ela dá um pulinho. A gente está falando agora do quanto o nosso organismo ele está procurando uma forma de buscar harmonia para seguir essa sincronia e encontrar o seu eixo. Então, vamos imaginar o relógio. Se eu sou um ponteiro da hora e eu, na minha engrenagem, eu estou desequilibrada, eu estou com algum algum dente quebrado, o minuto e o segundo não está acontecendo. Porque ele não está encontrando o meu equilíbrio. Ó, o meu equilíbrio aqui pifou a minha câmera. Que doideira. Tem alguma coisa atingindo ele aqui. Eu falei a tarde inteira com ele. Mas a voz está chegando. Fica Maravilha. tranquila. Então, vamos deixando. Lembrando, assim, que o nosso sistema, essa inteligência que a Valdete trouxe como exemplo, essa inteligência superior está tentando dizer para nós, começa agora a se conhecer. Entra nessa frequência da sua base e descobre o que tira você do teu centro. Ah, eu sou impaciente. A gente repete sempre cargas emocionais. Então, insegurança, repetição da procrastinação, aquela parte nossa que, de alguma forma, deixa a nossa existência sem construir nada. Da mesma forma que eu preciso de um elo para evoluir, tem um elo dependendo de mim. Tem um outro anel, já que é a biodiversidade, esperando de mim a mensagem que eu tenho que passar. Então, além de eu estruturar a minha base, eu vou ter que procurar dentro de mim qual é a minha missão, o que é que eu preciso fazer para ajudar as pessoas que estão comigo. Porque essas pessoas não estão conseguindo captar de mim a minha informação. O que vocês imaginam hoje como evolução não é só adquirir conhecimento, segurança, mas saber o grau de comprometimento que cada um assumiu antes de nascer. Então, o meu comprometimento pode ser mexer com vocês e fazer com que vocês, de alguma forma, comecem a mexer com outras entidades, com outras pessoas e façam parte disso. Que movimentem outras pessoas a pensarem sobre si, a levarem adiante cada um de vocês como se fosse mensageiros. Então, o que vocês estão ouvindo, o que eu estou ouvindo, o que as minhas entidades ouviram, está sendo propagada não só para um ou dois, mas para milhões. Existem espíritos acompanhando a gente. Existem entidades buscando informação, com sede de informação, mas que não conseguem libertar-se dos vícios, das cargas emocionais e das rivalidades. A rivalidade ainda entra a ganância, o poder. Então, a gente continua ainda escolhendo lados, dizendo eu sou mais isso, eu sou mais aquilo, eu sou mais a favor dessa pessoa e sou contra aquela pessoa, ou no homossexualismo, na cor, no sexo, nas escolhas, nos hábitos. E a gente não para dizer assim, mas quem sou eu para estar dizendo o que é certo e errado?
O que eu tenho que aprender com essa diversidade? O que está acontecendo comigo que eu ainda digo, eu não tenho vontade de me aproximar, ou eu tenho dificuldade de me aproximar, ou eu não aceito as pessoas como elas são. Eu não encontro nessas pessoas aquilo que, na minha essência, eu acho que é o justo, que é o correto. E aí eu não sei o que é justo. Se a gente usar as frases de filósofos, né, como Sócrates, ele dizia que o justo ou a justiça é dar a cada um aquilo que ele precisa, tendo o respeito da diversidade e das diferenças. Eu não posso construir um país, construir um universo onde aquele que é menos favorecido tem que ser atendido porque é menos favorecido e dar àquele que é mais favorecido aquilo que ele tem de direito por ser mais favorecido. Aí acaba perdendo-se a noção de justiça. Se nós estamos entrando nessa conexão de que fazemos parte de uma coisa muito grande, veja, a gente vai usar a palavra biodiversidade para que cada um continue entendendo que é na soma das diferenças que tornamos um. Se todos fossem iguais, nós teríamos só uma parte. Como é que se monta um quebra-cabeça se todas as peças são idênticas? As peças não se encaixam. Todas elas vão ter uma dificuldade de se encaixar porque todas são iguais. Mas se a gente tem as diferenças, elas se encaixam e formam esse grande ecossistema. Cada uma de vocês já participou de um tipo de sistema, ou profissional, ou familiar, ou social, intelectual, e cada uma deixou sua marca. Então, aí fica o exemplo desse e-book que eu construí, a ideia, porque qual que era a minha vontade? De fazer com que cada mulher pudesse, como única, transmitir a sua experiência como se fosse uma pequena semente que, guardada nas devidas proporções do seu nível cultural, intelectual, nas dificuldades sociais, físicas, o que quer que fosse, trouxesse para a natureza biodiversidade, que trouxesse para esse sistema aquilo que ela viveu e deixasse essa marca para quem está vivendo saber como lidar. Embora a gente diga assim, eu vou dizer que eu superei uma dificuldade física, mas quantas já fizeram isso? Por que que o meu exemplo vai ser um exemplo se tem tantas outras pessoas que são exemplo? As outras pessoas não passaram por aquilo que só nós passamos. Essa identidade de experiência é única. Tanto é que a gente vai falar, olha, eu passei pela mesma coisa, só que... eu perdi aquela pessoa, só que... Ou mas... A gente tem um complemento que é a nossa impressão digital. As nossas experiências, elas são tão vitais para essa inteligência maior que ele não criou regras, essa entidade não deixou critérios, deu total liberdade para que cada um pudesse, na sua construção, interferir na biodiversidade. A nossa participação é essa, é construir junto esses novos campos dimensionais. E aí vou pegar o filme, né, que ganhou o Oscar. Não sei se vocês conseguiram assistir. Não? Então... Eu ainda não. Tá, só um detalhe, né, pequeno, não vou contar o filme, mas ela é uma única personagem e ela tem que fazer a parte dela. Ela é o tempo todo cutucada de fazer uma coisa, mesmo que exista outras partes dela em outras dimensões. Ninguém foi cutucar a outra parte, e sim ela. Nós estamos sendo cutucadas. Qual é a parte que vocês têm que fazer? Nessa biodiversidade espiritual, nós estamos dizendo que a soma de cada um de nós é que vai criar Deus, diferente das conexões anteriores, que foi Deus que nos criou.
A espiritualidade diz assim: cada um de nós que faz a sua parte como célula, como elemento desse corpo, consegue transformar esse corpo cada vez maior e infinitamente maior e eterno. Então, o todo também depende do nosso crescimento. Quando eu falei dos 7 princípios, a mentalização, vibração, ritmo, polaridade, causa e efeito, gênero, e o último, que é a materialização, quando se diz que estamos materializando, nós mudamos a mente. A mente divina, no momento em que ela projeta um ritmo e uma vibração e nos dá o direito de trabalhar causa e efeito, que nos dá o direito de trabalhar o negativo e o positivo, que são as polaridades, ou o ativo e o passivo, que são os gêneros, até que a gente materialize com toda a interferência de nós, veja como ficou a mente de Deus. Totalmente diferente da original. E se a gente olhar hoje para a biodiversidade, nós temos árvores destruídas, rios poluídos, oceanos carregados de lixo tóxico, vidas estragadas, né? Os alimentos destruídos. Então, nós conseguimos interferir naquilo que se chamava paraíso. Porque o paraíso não é só após a morte, o paraíso é também nessa vida física, é a vida material, é o todo. Então, agora nós estamos sendo chamados para construir nesse sistema a parte espiritual. Nós estamos juntando agora, nós estamos juntando a matéria com o espírito. Nós estamos tendo a oportunidade. Deixa eu desligar o microfone aqui. Nós estamos tendo a oportunidade de fazer com que a matéria receba os comandos da nossa mente espiritual, que está conectada com a mente divina, e vamos agir sobre esse biossistema para recuperar a saúde desse biossistema. Yolanda, acho que tem um microfone aberto de alguém. Laudete, será que não é seu, que você está com 2 computadores ligados? O da Valdete, não. Ah, tá, a Valdete acho que está com 2 mesmo, ela está no iPhone. Ela faz eco. Está fazendo um ecossistema aqui de som. Não precisa desligar, talvez só tornar mudo, Valdete. Mas isso também é uma interferência que faz com que tudo fique mais vivo, né? A gente está tendo a oportunidade de exercitar isso. Como nós entramos no desequilíbrio da nossa existência e fizemos com que a nossa base da nossa casa estivesse em terreno arenoso, o nosso espírito também. Então, agora a gente começa a ter a noção de que podemos construir o nosso mundo espiritual, a nossa essência espiritual, trazendo a consciência divina que está no nosso eu superior e aproximar dessa existência matéria orgânica e fazer com que todo o sistema se recupere. Então, aquela teoria que a gente estaria entrando nos 100 anos de abundância, começa esse ano. Nós estamos recebendo uma influência de energia tão grande, porque é o todo do universo conspirando para resgatar e restaurar o equilíbrio da vida no planeta. Não só no nosso planeta, porque o nosso planeta interferiu em outros planetas, os outros planetas interferiram sobre o nosso. Então, agora, todo o sistema está recebendo a chamada energia curativa dessa mente maior. Exatamente como a gente fala, se você está doente, usa sua mente, pensa positivo. Então, a mente maior tem que recuperar o nosso corpo. Somos nós. Então, se a nossa mente pode recuperar o nosso corpo, imagine a mente divina recuperando cada um de nós. Ele está irradiando esse desejo, que são esses anos que começam da abundância, do progresso, da construção. O que fizermos nesse período, nós vamos interferir nas almas que estão passando por dificuldades.
E não sei se vocês lembram que o ano passado a espiritualidade falou que os espíritos que estavam no umbral ou em níveis mais inferiores estariam tendo oportunidade de voltar para a Terra para também poder reciclar a sua energia e evoluírem. Ninguém é destruído. Não existe essa condenação do fogo do inferno para sempre, ou a alma é destruída. Todos nós somos recuperados. Então, se essas almas, para serem recuperadas, têm que estar na matéria, nós vamos encontrar muitos seres perversos. Nós vamos ver esses assassinos que matam crianças com machadinho. Nós vamos ver homens violentos tratando crianças com com crueldade, com brutalidade para o seu prazer. E a gente fala, nossa, que monstro, ele precisa da prisão perpétua. Veja, a gente está falando da matéria. A matéria vai ficar presa na cadeia. Mas o espírito precisa de mais do que isso. Ele precisa da nossa orientação, da nossa mentalização, do nosso desejo de que ele se recupere, porque senão na próxima encarnação ele vem pior. E ele vai continuar desequilibrando o sistema. Então, quando é que nós vamos evoluir para sair da matéria? Se todos nós fazemos parte de um único corpo, estamos todos interligados. Não existe ninguém que vai ficar de fora. Ou para um outro tempo, tudo bem. Mas que ele fique para outro tempo, eu também vou ficar parada, porque eu dependo desse ser que siga a sua corrente e que evolua. Nós não conseguimos evoluir sozinhos. Nós não subimos ou não evoluímos, até porque o nosso espírito sabe que estamos tão desejosos de que todos sigam o mesmo caminho, que nós não queremos ver ninguém sofrendo. Eu não quero desejar para esse homem que matou 4 crianças em Blumenau que sofra, porque ele sou eu, é a minha extensão. Então, eu tenho que ajudá-lo a compreender o mal que ele fez, não tratá-lo com carinho, mas também não tratar com violência, porque se ele sou eu, se todos nós somos um, e se esse ser fosse meu filho em outra encarnação? Eu não gostaria que ele fosse atendido, que ele fosse socorrido? A biodiversidade mostra que nós não podemos destruir nenhum animal, mesmo que esse animal esteja nos destruindo. Aí vem a teoria do Buda. O Siddhartha, quando transmite aquela mensagem de que ele meditou sobre um enxame de insetos, eles falam mosca, mas eu não sei se a tradução foi correta. Quando ele meditou em ambientes com muito barulho, com frio, com excesso de calor, e ele dizia: eu mentalizei e consegui chegar no ponto de equilíbrio para não sofrer a interferência desse meio, ele estava dizendo: o meio está interferindo na minha energia. Eu tenho que estar nesse biodiversidade em equilíbrio para que esse meio não me atinja. Mas o fato de estar ali, estou interagindo com o meio. Então, eu tenho que saber qual é esse ponto de equilíbrio que eu não prejudique o meio e que o meio não me prejudique. Eu não posso destruir o meio para dizer que eu entrei em conexão com o meu chakra maior e abrir e expandir, porque agora eu não tenho insetos me cutucando. Embora eu tenha pânico de lagartixa, eu não quero que as lagartixas desapareçam do planeta, porque se elas desaparecem, vai ter um rompimento no sistema. Eu quero que esses animais permaneçam e eu preciso estar em conexão com esse ambiente onde eles convivem. E preciso passar por esse ambiente sem me sentir com temor de um bicho tão pequeno. Ou temor de um bicho tão grande. Ou enfrentar o meu maior inimigo, que são os meus fantasmas, as minhas sombras. Entrar na biodiversidade é construir dentro de si um ponto de equilíbrio que eu possa interferir até onde eu posso, o outro, e deixar que o outro interfira até onde eu preciso que ele interfira. Fica claro essa noção de que não podemos destruir nada e não podemos nos afastar de nada, mas continuar ligados ao todo e encontrar dentro de nós a maneira de interferir, fazendo com que todo o sistema também entenda as nossas mensagens. Que a gente não fique alienado fazendo aquilo que todo dia a gente faz,
sem expandir a nossa consciência e dizer, puxa, mas eu posso fazer mais. Onde eu vou aplicar as minhas ideias? As ideias que chegam até mim, onde é que eu coloco elas? Para quem eu transmito? A gente consegue transmitir vários fakes nas redes sociais, a gente contamina. Mas quando é uma coisa boa, parece que a gente fica meio que, não sei se isso vai ser legal. Parece que a gente fica na dúvida se aquilo vai ser bom. Mas quando é alguma coisa que cria polêmica, não todos nós, né? Eu falo nós de uma forma geral, mas a gente consegue perceber como aquilo irradia de uma forma exponencial. Enquanto coisas boas demoram para ser transmitidas. Então, a gente ainda está selecionando viver de uma energia que desequilibra. Talvez a gente tenha alguns ganhos com isso. Talvez exista um prazer da competição, da rivalidade, de sentir que estamos chegando mais rápido que outros e não percebemos que não é essa a mensagem dessa consciência maior. Que a gente tem que acompanhar o todo e manter a inter-relação e as conexões. Não sei se vocês captam a complexidade dessa informação. Querem fazer alguma pergunta? Pensamentos que está vindo? Relações com outras coisas que vocês leram? Me veio só uma pergunta, Yolanda. Hum, Você falou bastante coisa, né? Mas uma das coisas, primeiro que eu pensei quando você falou, principalmente daquele negócio do Blumenau, né? Você falou de como não julgar o assassino que entrou com o machadinho e tal, e pensar na recuperação. Eu pensei que se a gente tivesse um sistema prisional revisto e mais humano, né? Mesmo que fosse uma pessoa assim irrecuperável, numa condição dita irrecuperável, dar um tratamento minimamente digno para qualquer pessoa no sistema prisional, eu fico pensando que é uma coisa bem importante. E agora sobre o que você perguntou, você me deu uma dúvida. Você falou que a gente fica aqui, né, nesse exercício de evolução e tudo mais, e quando você nos perguntou, o que é a biodiversidade no outro plano? Eu falei, caramba, me deu um tela azul, assim, me deu dúvida total. Eu nem tinha parado para pensar que pudesse existir, mas conectando com isso que você falou, me deu a dúvida de, tipo assim, ó, se a gente se desconecta, se a gente vai caminho de uma evolução, e se desconecta dessa pequenez, desse olhar para a competição e tudo mais, a gente chega a perder nossas características, Yolanda? é, Todas as nossas características são do ego, digamos assim? no sentido negativo ou positivo? Que você pergunta Positivo. essa perda. Tá. Eu não tenho todas essas respostas, mas uma coisa que eu consigo visualizar quando as entidades me mostram é que nós perdemos a identidade individual, não as características. Então, à medida em que eu vou me aproximando dessa consciência e me sinto tão conectada com essa consciência, vai chegar um momento em que essa consciência está dentro de mim. Então, o que eu penso já não é mais o que eu estou pensando, e sim a consciência. Não sei se eu consigo expandir tanto para dar um exemplo melhor, mas é como se eu estivesse já sendo absorvida por essa consciência maior. Então, a minha identidade como ser único, individual, ele se dissipa. E aí a gente passa a viver dentro daquela massa maior. Mas eu continuo tendo a minha consciência, né? Não existe um desaparecimento da minha consciência. Eu sei que sou eu, mas agora eu estou dentro do todo. Imagina que eu posso perder a matéria, mas estou dentro da água. Então, eu não tenho mais um corpo físico que interage na água. Eu não consigo mexer na água, não consigo tirar a água daquele lugar ou trazer mais água para aquele lugar, porque eu não tenho matéria. Mas eu estou dentro da água. A água está me molhando, mas eu não consigo interagir mais sobre ela. Mas ela interage sobre mim, porque uma vez que eu sou energia, ela absorve a minha energia.
Então, agora eu estou dentro das moléculas da água. Então, eu faço parte da água, não interajo com essa água, não interajo. Eu interajo. Eu não tenho ação sobre essa água, mas se ela quiser me empurrar, ela consegue fazer isso, porque eu estou dentro da molécula dela. E eu sei que eu estou ali. Fica Eu claro? lembrei daquelas aquelas organelas, né, das células, Hum, que elas não vão ter necessariamente uma identidade, mas elas fazem parte da gente. E se você olhar num, de repente, por um ponto de vista de um médico que trabalha com alimentação e com tudo, aquilo que ele olha, aquela pequena parte da célula, ela vai interferir em tudo, né? Mas ela não deve ter aquela sensação de ego que nem a gente aqui. tá, pode ser. Não tenho essa resposta. Mas a biodiversidade espiritual mostra, sim, que todos nós estamos nesse campo único de energia, né? Até como a própria Eliana descreveu, uma bola de luz, uma força de luz com várias cores dentro, que talvez essas várias cores fosse cada um de nós, na sua diversidade de cor, de intensidade, de iluminação, de força, mas todas dentro de uma luz só. E à medida em que umas luzes vão ganhando mais brilho, vão ganhando mais forma, vão ganhando mais massa, elas podem se desprender dessa luz e partir para experiências individuais. E aí passaram a viver a matéria, porque tinham massa. E aí começaram a experimentar a vida na matéria, nesse planeta e em outros planetas, em outras dimensões, em outros ecossistemas, mas tudo interligado. Uma coisa não aconteceu se a outra não empurrou, se a outra não desejou, e fez com que tudo aquilo se materializasse. E dentro dessa evolução da espécie, né, que foi indo, 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 até chegar agora nesse campo de energia que nós estamos, a matéria quer voltar para o campo de energia. Ela encontrou a sua resposta, ela já sabe que ela é energia. Então, ela não quer mais ser matéria. Ela não deseja mais a individualidade. Então, ela quer retornar para aquele campo onde tudo tinha equilíbrio, onde cada coisa estava tão conectada que não havia, claro que continua evoluindo, mas não havia o sofrimento da necessidade, que quem gera essa necessidade é a matéria, é a parte orgânica. Quando se tem massa, gera-se necessidade. Quando tem o corpo espiritual, gera-se o desejo. O desejo não parte da necessidade, parte da vontade de querer expandir mais. E aí pode retornar em outras dimensões, em outras matérias, e continua infinitamente. Mas não me perguntem muitas coisas, porque ainda não sei essas respostas. Eu falo que quando eu começo a falar um assunto interessante, até a minha tecnologia não funciona. Vocês veem, eu já tive vários problemas com isso em lugares que não era para ter problema, como hoje, que eu estou no meu computador e a minha câmera não está funcionando. Isso para mim é sempre um grande mistério. O que a energia quer com isso, gerando essas pequenas dificuldades, ou o que a minha parte quer com isso, né? Talvez não apresentar a minha imagem, que eu posso estar influenciando vocês a verem através dos meus movimentos, das minhas caretas, da minha expressão com as mãos, e sim só captando o som. Talvez seja um exercício de não influenciar, mas ser influenciado, da minha parte. De deixar fluir a energia hoje, que seja pura do jeito que a espiritualidade está passando, sem que vocês sejam contaminadas pela minha aparência. Porque eu sei que, claro, o meu tom de voz é um, mas a minha expressão facial e o movimento da minha mão vai induzir vocês a olharem para um lado e não para o outro, né? Então, talvez isso também seja uma biodiversidade. A biodiversidade, fala. Só mais uma pergunta em relação à biodiversidade. É,
Em relação aos outros seres, animais, uma vez eu ouvi falar, e nem lembro mais onde eu li, mas achei bonito e gravei, que as baleias, que eu sou tão apaixonada por baleias, É, e as pedras seriam entidades de outra dimensão bem mais evoluída que estivesse energizando a Terra. Não sei se é verdade ou não, mas achei bonito. E aí fico pensando, que são os animais o que são os animais do mundo espiritual? Assim, eles, que tipo de seres que são eles? Assim, cada espécie que vai morrendo e tal, quem são essas entidades? eu escutei isso há um bom tempo atrás, não tive ainda o eco de encontrar textos que confirmem, mas que cada um de nós tem um ser animal, mineral e vegetal conectados. Então, por exemplo, quando eu fiz um trabalho xamânico, eu identifiquei que o lobo é o meu animal de poder, vamos dizer assim. Mas não é um animal que me dá poder, mas é a extensão do meu espírito aprendendo através desse ser animal, esse ser que vive na coletividade, que vive na caça, que é noturno, que é dócil quando precisa e violento quando precisa. Então, esse animal, à medida em que eu vou evoluindo, eu também faço com que esse ser evolua. E ao se desprender da matéria, ele volta para a consciência divina, levando todo esse conhecimento. E esse exemplo que a espiritualidade me deu, que eu também já transmiti aqui no grupo, é o exemplo dos peixes. Quem tem o seu animal conectado, que é o peixe, pode ver que os peixes evoluíram de uma maneira muito grande, muito rápida, que antigamente eles eram pegos pela isca, pelo anzol. E depois eles não conseguiam, não fisgavam mais os peixes, não mordiam mais os anzóis. Então os pescadores tiveram que mudar o tipo de isca. E ainda assim os peixes evoluíram. E chegou um ponto em que os homens tiveram que colocar elásticos, esses lastex bem pequenininhos, enrolar as suas iscas, porque os peixes vinham e só mordiscavam a isca, não mordiam ela por inteiro e eram pescadas. Então, eles foram obtendo um hábito, um condicionamento de se proteger, proteger a espécie. E a cada movimento do peixe de evolução foi dada pelo próprio homem, aqueles homens que estavam ligados a essa espécie. Eu não acredito que a baleia seja um ser evoluído mais do que outro. Ah, então o rato não é muito evoluído, ou a cobra então não é muito evoluída. Essa linguagem de níveis de evolução não condiz com a biodiversidade. E quando um animal ele é vulnerável ao poder do ser humano, como foi quase destruídas as baleias, nós estamos dizendo que o homem continua sendo a espécie mais evoluída. Por quê? Ela consegue, isso eu li numa live, escutei numa live da Nova Acrópole, que ele diz que o homem, né, o ser humano, ele é o ser que nunca vai atingir o seu máximo de potencial. Se eu aprender a pintar, amanhã eu vou pintar com duas mãos. Se eu aprender a pintar com duas mãos, vou pintar agora de olhos vendados. E aí a gente vai superando essa característica de pintar. Daqui a pouco nós estamos desenvolvendo um potencial maior ainda de pintar com preguinhos, com pontinhos, com feijões. E o animal não. Ele chega naquele máximo de potencial da sua espécie. E ele não tem mais para onde ir. Claro que os cachorros são domesticados, então eles aprendem a virar cambalhota. Mas qual é o máximo de um cão? Aprender a repetir movimentos que seus donos ensinam. Então, esse é o máximo que ele vai aprender. Ele não tem como dizer, a partir de agora eu vou desenvolver sozinho movimentos e eu vou dominar o homem, porque o potencial dele é aquele. Ele chegou no máximo. Então, segundo essa teoria da Nova Acrópole, o animal que não atinge o seu máximo de evolução e por isso ele é superior é o ser espiritual que habita o corpo humano. Mas nós nos manifestamos nessa biodiversidade através de várias entidades.
que são os seres vivos, conectados a nós. Mas eu ainda não encontrei nenhum texto que confirme essa fala. Então, eu tenho receio e peço que vocês filtrem, porque eu estou repetindo a frase de uma vibração, de um padrão vibracional que é da minha entidade, né, dos meus guardiões. Pode ser que outras entidades amanhã venham e digam, não, você não era isso, você tinha uma informação deturpada, agora a gente vai trazer uma nova informação. Eu friso isso porque, como todas as teorias estão sendo superadas a cada dia, já que o ser humano é um ser ilimitado, cada vez que a gente descobre uma coisa, vem outra que diz que aquilo não era o correto, é maior agora. E assim vai, cada vez é maior. Fica claro isso, Sara? Tá. Mas a encarnação dos animais, ela não acontece, por exemplo, a vida de um animal, ela é temporal, é só por esse momento. Quando ele se dissolve, né, quando há o desencarne, essa entidade virou uma energia que volta para o todo, não volta como uma personagem cachorro no mundo espiritual. Isso já foi falado, inclusive, de Allan Kardec. Né? Quando a gente fala, meu cachorro está no mundo espiritual, às vezes eu vejo, eu escuto, são entidades tomando forma desses seres animais. E eu também acho bonito a baleia, também adoro a baleia. Não, ainda é que ela é vaquinha do mar, né? Ela é muito pacata, assim, ela era caçada. Imagina um bicho de 18 metros ser caçado facilmente, Então, né? Não reage. atingida com aquela proporção, né, de quase se dissolver. Mas lembrando que a espécie foi caçada porque ela gerava gordura e a gordura era usada para gerar energia elétrica, né? A energia dos lampiões. Então, veja, ela tinha uma finalidade. O que faltou é o equilíbrio da biodiversidade. Os homens darem oportunidade delas se reproduzirem e ir buscar novos equilíbrios para daí continuar usando a gordura da baleia. Que é Hoje eu o vi uma que... reportagem do Amir Klink, que é aquele que explorou, né, os oceanos, tal, aquele navegador brasileiro famosíssimo. Uhum. E ele falando exatamente disso, que estava lendo o livro da Moby Dick, que na época tinha, assim, no mesmo município, 800 navios pegando baleias, e eu estava me perguntando para ele o gap que ele viu, a diferença que ele viu nos oceanos nos últimos 40 anos, né, que ele tem navegado e tal. Ele falou que o mais impressionante é o aumento do vento. Lugares onde não tinha vento, tem muito vento, lugares onde o máximo era 90 nós, chega a 120 nós hoje. E por causa dessas mudanças climáticas, assim. Ah, sim, sim. A biodiversidade perdeu o seu rumo e trouxe todo esse desequilíbrio que está atingindo o ser humano. Essas chuvas intermináveis nessa estação do ano, do jeito que está, é um desequilíbrio. Mas a consciência maior, a divina, está fazendo o ajuste. Então, agora é hora da gente abrir-se para captar essa energia e fazer a nossa parte. E aí eu convido vocês, mais uma vez, a fazerem parte desse e-book, Minha Conquista, porque nós fazemos parte de algo muito maior, mesmo que não é uma realização pessoal para mim, mas é uma realização do todo, porque todo esse material composto vai gerar recursos para outros grupos, né? As mulheres que estão em situação de vulnerabilidade, que vão gerar recursos para aquelas que estão numa situação de cruzamento, de indecisão, numa fase difícil que precisam de uma palavra amiga. Ou aquelas que por algum motivo passaram e não estão sendo lembradas, e que se a gente lembrar e escrever a história delas, elas também fazem parte ainda ativa, mesmo não estando aqui no planeta. É isso. Boa biodiversidade para vocês. Só Diga. uma colocaçãozinha. Quando tu falaste das lagartixas, eu me lembrei que em terminares a gente não tem as borboletas, né? Uhum. Então, não pode exterminar mesmo. Não pode exterminar nada. Eu tive a oportunidade, né, não me gabando disso, mas
de conhecer o Museu do Futuro que tem em Dubai. E o Museu do Futuro, quando você entra, tem uma ala, eu diria assim, do tamanho de 2 campos de futebol, pelo menos para mim pareceu tão grande assim. A hora que você entra nesse museu, a primeira tela é a Amazônia. A primeira chamada em Dubai é o que estamos fazendo, e ele coloca no plural, nós estamos fazendo com a Amazônia. E aí tem as mudanças climáticas mexendo, tecnologia, né? É um vídeo, o quanto está sendo destruída essa biodiversidade da Amazônia. E aí a gente muda para outra sala, deve ter, brincando, uns 500 mil vidros, que eles fizeram como se fossem cápsulas de animais. Não são os animais verdadeiros, porque são cápsulas pequenas, do tamanho assim de uma garrafinha de 300 ml de água, né? É um vidrinho pequeno. Só que também com uma tecnologia, então a gente entra com um celular na mão que eles nos dão, e aí você vai passando nesse vidro, está escrito animal extinto, 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 extinto. Tem o nome do animal, a espécie do animal e a quantidade deles que foi extinto é de sair chorando daquela sala. Ou outros que está escrito entrando na fase de extinção, que tem pouquíssimos animais que precisam ser protegidos, que estão para ser extintos. Eu tirei foto, mas é uma coisa impressionante da quantidade de animais que foram tirados dessa biodiversidade. Pela ação humana, não pela ação da biodiversidade, porque pela evolução da espécie, né? Cada um está sofrendo a sua metamorfose e podem estar desaparecendo naturalmente, mas está sofrendo violentamente antes de passar pela transformação. E isso é que é uma coisa que tem que ser movimentada por nós. Nós fazemos parte disso. Nós temos que pregar isso. Tem que dizer para aquela pessoa que não guardou a garrafinha e que jogou no chão que ela tem que juntar a garrafinha. Porque senão essa futura pessoa pode ser esse assassino que ninguém ajudou quando ele podia mudar a rota dele, né? Beleza? Até segunda-feira que vem. Um abraço a todas e aguardo a historinha de vocês, hein? Eu vou mandar no grupo o link para vocês poderem enviar a história. Um beijo, meninas. Boa semana. Tchau.